Prezados irmãos, prezadas irmãs, estamos novamente diante de um dos textos mais belos de toda a Sagrada Escritura. Parábola do bom semeador. Parábola nos diz que existem 4 realidades diferentes que Deus pode encontrar no coração do ser humano. O primeiro tipo de solo, ou a primeira realidade que Deus pode encontrar no coração do ser humano, é a semente que é lançada no caminho e fica no caminho por si mesma. De repente vem Satanás e leva a semente embora. O que significa isso? Significa algumas pessoas que ouvem a mensagem de Deus, não entendem e de repente abandonam a fé. Isso pode acontecer. Existe um segundo tipo de solo, que é o pedregoso. Tem outro ainda que é o solo com muitos espinhos. E o quarto tipo de solo, e nós vamos meditar sobre ele hoje, é a terra boa, a terra fértil. O que significa a terra fértil? A terra fértil significa o coração dos santos. Como que é encantador quando nós meditamos sobre a vida dos santos. Uma das coisas que me sustentou no seminário durante 11 anos foi ler a vida dos santos. E uma das vidas mais lindas que existe é a vida de São Bento. Só de conhecermos aquilo que é São Bento hoje, nós já podemos imaginar como que a vida dele é profunda. São Bento é o patrono da Europa. São Bento é o patrono da Europa. São Bento é o patrono da Alemanha. A ordem com maior número de monges, de membros no mundo, são os beneditinos. Então nós estamos diante de uma figura fantástica. Vamos conhecer a vida de São Bento e vamos nos encantar. A vida de São Bento está entre aquelas histórias que, segundo os olhos e o pensamento do mundo, é uma loucura, é uma maluquice, mas segundo os olhos e o pensamento de Deus é algo apaixonante, algo encantador. Então nós vamos lá para a Itália para o ano de 480. O ano de 480 na Itália foi um dos períodos mais difíceis da história, porque 4 anos antes, em 476, acabava aquilo que era o alicerce maior da sociedade romana, que era o Império. O último imperador foi Rômulo, o Império acabou em 476, então havia uma grande destruição política e moral. As pessoas não queriam mais saber de costumes, não tinham mais dinheiro, não sabiam como seria o futuro, mas tinha uma família de romanos que tinha muito dinheiro e era muito nobre, era a família de Bento. Então eles enviaram o filho para Roma, nasceram em uma região próxima a Roma chamada Núrcia. Então enviaram o menino Bento para Roma, aproximadamente com 18 anos de idade, para ele estudar retórica e filosofia. Bento, quando chegou a Roma, ele percebeu que o ambiente era muito corrupto, que o ambiente não acrescentava nada na vida dele, e ele disse: eu quero Deus, eu quero Deus. Esses dias, pouco tempo atrás, eu ouvi uma frase que me emocionou. Uma pessoa dizia assim: eu quero abraçar a Deus, eu quero abraçar a Deus. Que coisa linda, olha. Uma pessoa, quando começa a caminhar para Deus, ela começa, segundo os critérios humanos, ela começa a sair da realidade, começa a ficar meio doida, mas Deus ele entende uma pessoa que, só Deus entende, uma pessoa que começa a avançar na fé. E ele dizia: eu quero Deus. Sabe o que ele fez? Ele foi para a montanha e achou uma gruta escondida que ninguém ia achá-lo. Ele encontrou um monge amigo e falou: eu quero uma gruta, eu quero uma caverna que ninguém vai me encontrar. E aí ele achou uma caverna, uma gruta, e viveu lá por 3 anos, sozinho, comendo o que encontrava, rezando, conversando com a natureza, sozinho. E aí os pastores, montanha, tem os animais, os pastores começaram a pensar: mas o que é aquele homem? 3 anos na caverna? Não é normal. Tem alguma coisa estranha. Quando a pessoa começa a caminhar para Deus, as pessoas começam a ouvir que ela é exagerada. É muito, faz menos, está fazendo demais. E aqueles pastores encontraram um Bento, começaram a conversar e a visitá-lo e disseram: é um homem santo.
Rapidamente a fama se espalhou e muita gente começou a vir à gruta. Muita gente, muita gente, muita gente. De repente fizeram um mosteiro e colocaram ele como abade. Ele não sabia o que dizer e falou, fizeram um mosteiro, então vamos, eu vou ser o abade. Estamos lá pelo ano 503, mais ou menos, ele tinha uns 23 anos. E naquele mosteiro que ele era o abade, uma das coisas que mais estraga a vida dos cristãos é inveja e complexo de inferioridade. Inveja e complexo de inferioridade. De repente, um dos monges, ou alguns monges, começaram a perceber que ele era muito exagerado. Ele era sério, queria as coisas corretas, não queria levar a brincadeira a vocação dele. E aí aqueles monges que estavam juntos fizeram um plano. Vamos matá-lo. Está fazendo muito. Está perturbando muito a nossa vida. É muita radicalidade. Não precisa de tudo isso. E prepararam o veneno em uma taça de vinho. E eles estavam para o banquete, era comum no mosteiro. Quando Bento foi tomar o vinho na taça, uma serpente saiu daquela taça e a taça explodiu. E ele disse, eu não fico aqui mais. O que ele fez? Voltou para o deserto, para um lugar mais escondido ainda, onde ninguém ia encontrá-lo. E disse, não quero ninguém, eu e Deus, eu e Deus. Um parênteses, teve um momento da minha vida que eu queria ser monge. E não foi antes de entrar no seminário não, primeiro ano de teologia, na reta final. 3 meses, acho que vocês já se apaixonaram na vida. Foi uma paixão que rebentava o meu coração. Eu pensava na minha cela, eu pensava onde que eu ia morar. Eu só entrava na internet e procurava o site dos cartuchos, que era a ordem que eu queria entrar. E no site é fantástico, primeira página do site dos cartuchos. Aqui você não vai encontrar nada do que agrada ao mundo e nenhuma vontade de mudar. Eu falei, é aqui que eu vou amarrar o meu burro, é aqui que eu vou ficar. Eu tive um bom diretor espiritual, fiz orientação, conversei, ele era psicólogo também, me ajudou com a psicologia. Depois de 6 meses eu discerni e continuei na congregação que eu estou, senão eu não estaria aqui hoje. E aí ele decidiu que ele seria monge, que viveria sozinho. Mas o que aconteceu? As pessoas começaram a encontrá-lo. Em pouco tempo surgiram 12 pequenos mosteiros lá próximo de onde ele morava. 12 pequenos mosteiros. São Palote, ele diz assim, que o sacerdote santo, ele não precisa falar de vocação, o sacerdote santo, ele não precisa chamar as pessoas para vir a ele. O sacerdote santo, ele falando dos padres, mas também serve para as irmãs, para os leigos. O santo, ele atrai as pessoas a ele como a abelha atraída pelo mel. O santo atrai pessoas a ele como a abelha é atraída pelo mel, dizia São Palote. Construíram 12 mosteiros e colocaram ele como abade. Parece que todo mundo já imagina a história, e não foi diferente daquilo que nós estamos pensando. Um padre começou a ficar com inveja, Florêncio, e disse, para que tudo isso? Quer aparecer, acha que é melhor do que os outros, acha que é o bom, acha que é o santinho, acha que é o perfeito. Onde já se viu isso? É doideira demais, não precisa de tudo isso, agora ele vai ver. E Bento, ele disse, eu estou atrapalhando demais, eu quero é ficar sozinho. Vocês continuam aqui nos mosteiros e eu vou para o deserto. E aí Florêncio falou, claro, vai para o deserto, fica lá, a gente vai ficar sozinho. E Florêncio preparou, falou, mas pelo menos você tem que ter um pão, um bom alimento para o caminho, porque vai ser longe. Ele decidiu ir para outra região da Itália, onde ele fundou, para a Úmbria, onde ele fundou um mosteiro chamado Monte Cassino, que é conhecido até hoje. E aí o Florêncio disse, vamos preparar um grande pão, esse é o pão para o caminho. O pão estava envenenado. Mas Bento não era tolo. Havia um corvo, havia um pássaro que todos os dias vinha comer na mão dele. E ele colocava alguns alimentos e de repente vinha o pássaro e comia, bicava na mão dele e ia embora.
Um dia de manhã o pássaro chegou, ele só colocou o pão. As pessoas de Deus parece que às vezes são exageradas, e parece que ele conversava com o pássaro, como São Francisco, e falava: pássaro, corvo, leve esse pão para longe para ele nunca mais aparecer. E aí o pássaro pegou o pão, e de repente o pão sumiu e desapareceu. E o Florencio, ele subiu no terraço do mosteiro para ver a morte de Bento. E ele pensou: agora eu vou ver o que eu estava querendo. Não é castigo de Deus. Terraço desabou e aquele padre morreu. Um dos discípulos de Bento, Mauro, começou a se alegrar. Bem feito, Deus faz, pagou por aquilo que estava merecendo. E aí Bento viu. Ele falou: você vai fazer penitência, porque você se alegrou pela morte do outro. Bento chorou pela morte do inimigo e deu penitência para aquele que estava alegrando com a morte dele. De repente São Bento chegou naquilo que é chamado de Monte Cassino, e escreveu a sua regra de vida, belíssima. Ele diz: ora et labora. Trabalha e reza, trabalha e reza. 8 horas por dia trabalha, 8 reza. E ele fez a sua regra de vida. Uma noite a sua irmã, escolástica, passou a tarde com ele, o comecinho da noite, também era um pouco fora do normal, segundo os critérios dos homens. Santa Escolástica estava com ele, e eles começaram a conversar coisas espirituais, começaram a conversar sobre o céu, a vida dos santos, a eternidade, a beleza da Virgem Santíssima, como que deve ser estar com Deus. E a hora começou a se adiantar, e ele disse para a irmã: minha irmã, aqui é mosteiro de homem, vai para casa, está ficando tarde, não é horário de mulher ficar aqui. E ela disse: mas meu irmão, a conversa está tão boa, eu não vou. E ela disse: você me obedece, vai, não fica aqui. Ela falou: o quê? Você me obedece. Ah, eu te obedeço? Então tá bom. 1 minuto. Ela saiu, conversou com Jesus, fez uma oração e veio uma tempestade, raio de tudo, e não parava. E ela falou: tá bom, então tchau, adeus, eu estou indo. Não, você não vai sair nessa chuva. E aí ela brincou, a Escolástica brincou com o irmão: olha, você não me atendeu, mas Nosso Senhor, Ele me atendeu. Pedi para ficar aqui, você não deixou, mas Nosso Senhor atendeu e eu vou passar a noite aqui. E deu risada e os dois continuaram conversando a noite toda sobre as coisas de Deus. 6 dias antes da morte ele falou: eu vou morrer, abra minha sepultura. Que isso? Abra minha sepultura. Depois de 6 dias faleceu e foi enterrado. Imagens de São Bento. Tem um livro na mão que significa a regra de São Bento. Imagem de São Bento. Tem um cálice quebrado que significa aquele veneno que prepararam para ele. Imagem de São Bento tem sempre um corvo, um pássaro com um pão na mão, que significa aquele pão que prepararam para ele. Algumas pessoas pensam que santidade é fácil. Algumas pessoas pensam que vão ser santas só tendo uma vida de alegria, de paz, que todo mundo vai aplaudir, que todo mundo vai gostar, que todo mundo vai ficar do lado. Quer ser santo tendo vida com facilidade? Vai para as igrejas evangélicas pentecostais. Procura uma igreja protestante. Prepara o bolso, porque é caro. Prepara o bolso, porque vai gastar dinheiro. E aí vai ouvir: siga Jesus e ganhe um carro novo. Siga Jesus e vai ganhar uma casa nova. Siga Jesus e tudo vai dar certo na sua vida. Siga Jesus e todo mundo vai ficar do seu lado. Siga Jesus e você vai ter paz. Aceite Jesus e você vai ficar bilionário. Nosso Senhor nasceu entre as palhas e morreu nu na cruz, durante toda a sua vida, perseguido e humilhado. Dizia poucos dias atrás, e repito: o ser humano não foi criado para o conforto, o ser humano foi criado para a grandeza. E algumas pessoas dizem
Ah, quando eu era católico, bebia, fumava, batia na minha mulher, roubava, adulterava. Agora eu conheci Jesus, sou evangélico. Nunca mandei ninguém bater em mulher de ninguém. Nunca ouvi padre nenhum falando isso. Se alguém fez isso era porque era um péssimo católico, um mau caráter, e não porque era católico. São Bento nos ensina algo fantástico, e esta é a segunda e a última parte da homilia. São Bento nos ensina que todos nós precisamos de algo chamado cura interior. E nós rezamos 9 dias da nossa novena, cada dia um aspecto de cura interior. São Bento nos diz que nós precisamos de cura interior. As nossas histórias, por melhores que elas sejam, elas são traumatizantes. Quantas pessoas que eu tenho ouvido foram violentadas, abandonadas pelo pai. Muitas pessoas que sofreram coisas terríveis. Por mais que as ciências humanas ajudam, só Deus pode curar o nosso coração. Só Deus pode curar o nosso coração. E aqui é muito importante, não existe cura interior sem humildade. Humildade de reconhecer a nossa história, humildade de abrir o nosso coração, humildade de perceber que nós estamos precisando de ajuda. Precisa. Me recordo quando eu morava no Brasil, trabalhava no Santuário São Judas Tadeu, um local fantástico em São Paulo. E eu tinha a oportunidade, com a graça de Deus, de atender muita direção espiritual. Tinha a sala da direção espiritual, e bem na frente da sala da direção espiritual, meio na diagonal assim, quem conhece o Santuário São Judas, quem foi com o padre lá o ano passado, deve se recordar, tinha a sala dos psicólogos. Um psicólogo homem e uma psicóloga mulher. E a pessoa vinha fazer direção espiritual, eu já dizia, 2 sessões com o psicólogo. Vamos ver se o problema é espiritual, se precisa de ajuda espiritual ou se precisa de ajuda psicológica. Não aceito. Procura outro padre. Passou com o psicólogo falou, tudo tranquilo, normal. Vamos fazer direção espiritual. Santuário São Judas era algo tão fantástico que nós tínhamos um massagista e uma massagista. Tinha caso que eu falava, minha filha, o seu caso é para o massagista. Desculpa, minha filha, o seu caso é para massagista. Está muito tensa. Está muito cansada, vai lá, faz umas 2 sessões de massagem, depois volta e acalma. Tinha muitos casos que era para advogado. Ontem mesmo no Brasil, 2 dias atrás, eu fiquei até às 3 da manhã, esses dias atendendo uma pessoa no Brasil, e depois daquilo que eu conversei com a pessoa, eu disse com muita sinceridade, ela falou, padre, o que eu devo fazer? Eu falei, chama a polícia. Chama a polícia. Marido batendo em mulher, marido ameaçando o filho. Padre, mas vai dar um problema. Filha, é contigo. Quer seguir o conselho do padre? Chama a polícia. Você não pode resolver um problema de uma pessoa criando problema para os outros. Isso daqui é uma irresponsabilidade. Todos nós precisamos de ajuda. Mas a ajuda mais importante é a ajuda de Deus. Diga assim a você mesmo, nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldade, nos momentos de desafio. São Bento foi defendido contra o mal. Eu também vou ser. Como que São Bento era defendido? São Bento, ele sempre fazia o sinal da cruz e rezava uma oração. Oração que tem na medalha. O padre reza a oração. Essa oração é muito poderosa, é violenta. Ele dizia assim, a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o demônio o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Contava a história que São Bento ele era tão tentado que os monges que ficavam perto dele ouviam a voz de Satanás, querendo tentá-lo e querendo destruí-lo. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a sermos como São Bento, apaixonado por Deus, apaixonado pelo céu. Que Deus nos ajude a sermos como Santa Escolástica, gostarmos das coisas de Deus.
Um grande santo da igreja, também doutor, São Bernardo de Claraval, dizia: os assuntos de Deus são os meus. Que Deus nos ajude a termos Ele como nosso centro, termos a radicalidade que é necessária para a santidade. Que Deus nos ajude a termos um coração curado, um coração novo. Que Deus nos conceda alegria, alegria, a alegria do ressuscitado.